paralelo com você e perguntar, né? Antes de começar a ler aqui. Você prefere uma profecia ou uma revelação? Uma profecia ou uma revelação? Uma profecia ou uma revelação? Quando acabar o texto, você me fala o que você escolheria. Tá bom? Atos capítulo de número 16, versículo de número 9. Olha isso aqui. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Peraí. Eu falei que só ler. Durante a noite, Paulo teve uma visão ou uma revelação? Paulo teve uma visão. Eu aprendo com isso, Diácono Júnior e os demais que estão aqui, que quando o Diácono Silvana, Deus quer falar, você prefere uma revelação ou uma profecia? Está escutando aqui. Deus se revela em uma visão, a qual mostra um homem da Macedônia estava de pé, pedindo o quê? Te pediu ajuda. Passe A Macedônia e ajude-nos. Quando Deus quer que nós passamos, Ele dá um jeito de falar conosco. Escute isso aqui. Porque tem muita gente querendo passar sem Deus chamar. Isso é um perigo. Olha isso aqui, ó. Passar sem chamar é um perigo. Olha isso aqui, gente. Durante a noite, seu Anísio, Paulo teve uma visão de um homem, Diácono Silvana, chamando: vem me ajudar e passa a Macedônia. Tem muita gente, eu escutei isso a minha vida inteira: vamos passar a Macedônia. Mas passa se Deus chamar. Se ele é do mistério, eu gosto de falar isso para quem é do mistério. Por isso que eu perguntei: revelação ou profecia? O que você escolhe? Posso piorar? Cuidado, que a revelação pode ser de Deus e a profecia ser do diabo. Tem muita gente que não dá ouvido às revelações de Deus, mas as profecias do diabo. Vamos piorar aqui, né? O texto. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Foi Deus que apareceu. Mas entendemos quando é Deus. Olha só para quem está do teu lado, porque tem gente que está entendendo que quando Deus fala não vá, fique. Mas eu tenho que olhar o meu lado, você tem que olhar o lado de Deus, não é o seu. Porque você sem Deus é nada. O verdadeiro sentido da vida é conhecer a Deus. Tem gente procurando o verdadeiro sentido da vida, Wagner, tentando: eu vou morar em tal lugar porque lá eu vou ser feliz. O verdadeiro sentido da vida, a felicidade está em conhecer a Deus. Partindo de Trode, navegamos diretamente a Samotrácia. Que paz. E no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. Vai prestando atenção. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Peraí, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui como começa o ciclo de oração. Foram procurar nisso um lugar para oração.
Aí tinha umas mulheres reunidas. É só para vocês entenderem como Deus faz as coisas, tá? Quando Deus se encarrega de fazer as coisas, Ele dá um jeito. O cenário é Ele que prepara. Só para vocês entenderem, vai. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Quem abriu o coração da mulher tinha dinheiro? O Senhor. Quando Deus quer abrir. Pastor Pereira, será que eu estou entendendo? Não sei se você está entendendo, mas eu estou. Continua. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. O Senhor nos chamou nisso. E a gente não sabia para onde ia, quem queria orar. Olha como Deus faz. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Peraí, ela adivinhava o futuro. Você quer uma revelação ou uma profecia? Gama e Júnior, revelação ou profecia? Revelação é de Deus, a profecia é do cão. E eu entendo aí que uma revelação de Deus derrubou e frustrou a profecia do cão. Ou as profecias do cão. Se você for pegar, vai entender que ela é uma pitonisa. Talvez alguns, vou falar rápido, vai falar pitonita. Tá? Mas isso não vai alterar. Por quê? Porque na Grécia Antiga era uma sacerdotisa do deus Apolo. Na antiguidade, uma mulher que possuía o dom da profecia. Mas Deus chamou Paulo. Passa aí. A Macedônia. Uma revelação destruiu as profecias do cão. Você pode ter saído por aí e recebido várias profecias do cão, mas uma revelação destrói. Passa aí e vem pra cá. Enquanto tinha uma jovem adivinhando tudo nas profecias. E o interessante aqui, gente, eu não vou parar muito isso aqui. Ela adivinhava o futuro. Você pode dizer, adivinhar o passado. Deixa isso para lá. Tem que ter vários dias estudando para você entender um pouco isso aqui. Continue, meu. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Peraí. Um dia, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, tinha uns homens ali expulsando demônio. E a gente repreendeu eles. Para eles parar. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Se não é contra nós, é por nós. Deixa. E porque aqui nisso, uma mulher, uma menina que diz assim, esses são homens de Deus. Olha do lado, olha do outro. Só olha aí. Nem todo mundo que reconhece que tu é um homem de Deus, ele ou ela é de Deus. Isso aqui é texto bíblico, tá? Só estou interpretando o que você está lendo. Porque ela estava dizendo, esses são homens de Deus. Espera aí, e quem olhava para aquela mulher, Camila, ia dizer o quê? Se ela está falando, ela adivinha futuro. Então, realmente eles são homens de Deus. Ô, gente, na minha Bíblia aqui, no capítulo 17, no 18, põe na minha tradução depois do 18, viu?
Paulo se atribulou. Como que se atribula? Já lemos o 17? Já, nem na outra. Põe na minha tradução que eu estou aqui e lê aí. Milena, por favor. E isto fez ela por muitos dias. Peraí. Você não está entendendo. A mulher saía, Raquel. Esses são homens de Deus. Um dia. E Paulo quieto. Indo para a oração. Outro dia, Camila. Esses são homens de Deus. E Paulo quieto. E quem estava com Paulo quieto? Josi. Imagina, Milena e a mulher? E a menina? Gritava. Esses são homens de Deus. Todo mundo ia passar com ela para receber uma profecia, o que ia acontecer no futuro. E ela pegava quando Paulo e os outros passavam ela? Esses são os homens de Deus. Aí Paulo, isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado... Peraí. Chamar Paulo de perturbado. Paulo se perturbou. Não dá, não. Como que alguém que é usado pelo Satanás, pelo demônio, está dizendo que eu sou homem de Deus? Está confundindo o povo. Porque nós não trabalhamos para o mesmo Senhor. Aí você entende o que Jesus falou. Nós não trabalhamos. Aí Paulo ficou perturbado. Aí Paulo ficou perturbado. Você achava que Paulo não ficava perturbado? Paulo ficou perturbado, Milena. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Peraí, quando Paulo passou, ela falou: esse é um homem de Deus. Aí Paulo não olhou a menina. Paulo olhou o Espírito que estava nela. E fez o quê? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E aí? Imagina, Paulo ia passando alguns dias, e no dia Paulo passando ela. Esse é um homem de Deus. Aí Paulo perturbado, porque estava perturbado de algum... Olha, em nome de Jesus. Porque não existe ligação entre eu e você. Você não serve o mesmo Deus, só que ele não falou isso. Em nome de Jesus, sai! Obreiro tem que ser espiritual. Para saber a hora certa de agir. Porque Paulo já sabia. Peraí, pastor, não estou entendendo. Saber é uma coisa, Júnior. Agir de forma correta é outra. Aleluia. Eu sei que aquilo não é de Deus. Mas o que o senhor quer que eu faça? Calma, Paulo. Quando o crente, o pavio acaba, foi o limite. Paulo ficou perturbado, porque não foi só que... Sai! Tá, e aí? Na mesma hora? Saiu. Agora você vai começar a entender. Talvez não leu esse texto ainda, né? Gente, você leu. Mas sabe o que você está entendendo? Porque o Espírito Santo está aqui te ensinando. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Olha isso. Olha isso. Continua. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Paulo estava perturbado, mas não estava perturbando ninguém. Por quê? Porque tem gente que quer continuar servindo aos demônios. Só olha. Quem quer servir aos demônios fica perturbado quando Deus age. Só olha para quem está do teu lado. Porque tem muita gente que não quer aceitar o que Deus quer e fica perturbado.
ao ponto de dizer que aquele pastor não está pegando indireta. Pode entregar as revelações? Pode descer o nível? Você está perturbado, você está servindo ao cão. Pode descer o nível? O problema é que não é eu que estou sendo perturbado. Eu estou tirando aquilo que estava dando seu lucro. Porque aquilo não vem de Deus. Como vai me amar? Se você pudesse me pegar como pegaram Paulo, você ia me pegar? Mas os dias mudaram. Graças a Deus por isso. Hoje é mais fácil anunciar o evangelho, pregar as boas novas. Tem gente que sai daqui, já que eu não posso te pegar, eu te prego dentro da minha casa como tu sendo o pior. Deus é aquele que nos guarda. Fiel é Deus para cumprir aquilo que prometeu. Fiel é Deus que começou a boa obra. Quem começou a boa obra na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, foi Deus. Eles querendo ou não, Deus vai aperfeiçoar. Peraí, pastor, não estou entendendo. Olha de um lado, olha do outro. Pode ser quem for. Pode ser parente, pode ser esposo, pode ser filho, pode ser quem for. Olha para um lado, para o outro, olha para um lado, para o outro. Ninguém impede o agir de Deus na tua vida. Ai, pastor, homem está me embaraçando. Ai, pastor, mulher está me embaraçando. Filha está me embaraçando. Ninguém pede. Desde que você se posicione. Tem muita gente querendo passar a Macedônia sem ser chamado. Tem muita gente querendo ter o dom de profecia, ainda que seja do cão. Deixa pra lá, né? Importante é ter lucro. Por causa de lucro, as pessoas vendem até Deus. Ai, pastor, que loucura é essa? Judas foi por 30. E você, por quanto? Propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. Peraí. Olha o que eles levaram às autoridades. Olha para quem está do lado, só olha. Sabe o que eles estavam falando? Eles estão pregando algo aqui, Bruna, que a gente tem que deixar de viver uma vida bagunçada. Eles estão pregando aqui que a gente não pode ter 2 mulheres. Eles estão pregando aqui que que a gente não pode beber, que a gente não pode. Eles estão pregando aqui algo que a gente não pode se prostituir. Coisa que não é do nosso costume. Tá pegando o mistério aí? Eles estão pregando algo que não é dos nossos costumes, porque nós somos romanos. Paulo era da onde? Paulo tinha cidadania da onde? O grande problema de muitos é nos vender sem saber quem nós somos. Você não tá... Quem conhece a Bíblia sabe que eu tô... O problema de muitos é nos vender, nos bater sem saber quem nós somos. E que cidadania nós temos. Olha para alguém, só olha. Não bate em mim. Não bata, que eu tenho cidadania que você depois vai se arrepender. Me bater em público vai ter que me honrar em público. Peraí, vai ter alguém dizer assim, se não é de Deus, me bateu em público, vai ter que me honrar em público. Mas Deus não é assim, você que se engana. Isso aqui nós só estamos lendo, tá? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Olha isso, gente. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Peraí. Aí você só sabe, Adriano, o povo só sabe a partezinha linda. Um terremoto vai acontecer aqui. Terremoto só acontece quando a pessoa está com Cristo. Eu já tinha desfeito lá, dona Vivi, um monte de profecia ao contrário. E foram açoitados e lançados
na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Vigia com cuidado isso aí, viu? Redobre a atenção com ele. Tem gente que chega em casa, aquele pastor presta atenção, uma hora. Ei, aquela diaconisa Silvana, uma hora. Aleluia, vigia com cuidado. Ai, meu irmão, se você soubesse a bagunça que está no inferno, a bagunça que está aqui, ó, no mundo espiritual, por tua causa. Aí você só entende profecia. Revelação você não entende. Continue, Milena. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha isso, gente. Está preso. E ainda com os pés nisso. Preso no tronco. Preso no tronco. Continue. Vocês só estão lendo, viu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Peraí. Por volta da meia-noite. Paulo estava o quê, gente? Orando e cantando. Só adorador e ainda preso, Wagner, num tronco. Foi açoitado, dona Bíblia, porque descaradamente repreendeu aquela que descaradamente era usada pelo cão. Mas está preso no tronco, açoitado. Espera aí, gente, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a dor eles não sentiam. Espera aí, pastor, eu ainda vou além. Porque quando eles apanharam, tinha alguém por dentro recebendo os açoites. Porque não é à toa que ele diz assim, quando fizer para um dos pequeninos, você está fazendo para mim. Só para você entender. Então, como eles tiveram força? A força não vem de fora. A força vem de dentro. Por que tu está fraco? Porque tu está procurando força fora. Pastor, não estou entendendo essa revelação. Força é aqui dentro. Está fraco porque está procurando força fora. Ajuda de fulano, beltrano. Ah, é profissional tal. Ei, ajuda é dentro. Aí por volta da meia-noite, orando e cantando, os outros presos ouviam. Mas Paulo estava no tronco, açoitado, tomado numa surra, ele e Silas. Passei. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Espera aí, gente. Eu acho que quem estava lá, vendo eles louvando, orando e louvando, adorando, talvez acharam que o mundo está acabando. O mundo está acabando. Tem algo diferente acontecendo aqui dentro. Você não está entendendo, meu irmão, o poder que tem uma adoração e uma oração de um crente. E se principalmente tu for açoitado, caluniado, tem gente achando que vai ser o teu fim. Ô meu irmão, quanto mais nos açoita, nos calunia, bem-aventurado, Arthur, nós somos. Aleluia. Aleluia, imagina, aleluia. Imagina aqui, ó, depois de um... Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não tem como, meu irmão, o céu não se abalar. O céu não, pastor, foi a terra, porque ele estava na terra. Imagina, aleluia. Imagina Deus olhando, tá certo, mas está adorando. Apanhou certo, mas está adorando. Só apanhou porque eu chamei, mas está adorando. Tem gente que não está entendendo, mas tu está apanhando porque Deus te chamou. Tu está apanhando porque Deus te chamou. Continua. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Amarrado num tronco. E de repente, as correntes se abriram de todos. Todos, não foi só de Paulo. Pastor, não estou entendendo aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, Diaconisa Silvana, propagando. Libertação vai para todos. Aleluia.
Aleluia. Porque quem acha que está liberto só é porque não foi liberto. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar. Peraí. E agora? Porque me pediu para me olhar de perto, vigiar de perto. Não tinha... Eu era o melhor para fazer isso. Pode entregar essa revelação? O cão pode colocar o melhor para ficar no teu pé. Pode amarrar o teu pé. Mas ele vai ver que não adianta. Desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Estamos livres, mas não precisamos fugir. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. E por que você quer atravessar a Macedônia sem ter te chamado? Mais uma coisa para mostrar: está livre na prisão e não fugiu. Porque quem está livre na prisão, aonde for. Corrente não prende quem está livre. Portas não prende quem está livre. Continue, menino. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ei! Não se mate, estamos aqui. Continua, Milena. Olha isso, gente. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Por que ele se prostrou? Ele falou: esses homens é diferente. Cara, nem a cadeia segura esses homens. Cara, o Deus que esses homens servem é demais. Abriu as correntes, abriu tudo aqui, que fez um terremoto e olha eles aí. Não precisamos fugir. Quem foge é quem está errado. Aleluia, glória a Deus. Porque tem gente querendo sair fugido. Meu Deus. Será que Deus está falando contigo, quebrando uma profecia que veio do cão? Cabe a você querer uma revelação de Deus ou uma profecia do cão. Falei, o que você escolhe? Continua aí, eu vou levantar, mas Paulo estava lá, sentadinho de boa, deitado. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Vem aqui, o que é que eu faço para ser salvo? Eu queria me matar, mas agora eu quero ser salvo. Peraí, meu irmão, você não entendeu, né? Só quer se matar quem não conheceu, quem conhece a Cristo. Você não entendeu? Quem conhece a Cristo, ele não conhecia, mas ele queria conhecer. O que eu faço para ser salvo? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: podem me matar nisso, mas desde que eu seja salvo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Alguém crê nisso? Foi liberada uma palavra para ele, para a família dele. Em outras palavras, dizendo: quando tu se converter de verdade, aqueles que estão em volta vão querer servir a esse Deus. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, né? Se você não for espiritual, eu não vou nem comentar. Como é que lava as feridas e é batizado? Deixa para lá, né? Continua. Então, levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus.
Mas ele não tinha uma palavra de olhar os homens, senão ele queria se matar. Como que agora está feliz? Jantando. Continue. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Agora quem prendeu foi o carcereiro. E os magistrados, aqueles que se achavam que sabia, solte. Mas deixa pra lá, isso para outro dia, tá? Continua. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Eles mandaram? Não foi eles que nos prenderam? Que deram ordem para nos prender também? Que em praça pública nos humilharam? Não foi eles? Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos... Peraí, Paulo falou, você não me conhecia. Você achou que estava lidando com um Zé Mané. Lá em Pernambuco, Zé Mané é quem não tem dono, parece. E ele falou, eu tenho dono. E eu sei de onde eu sou. É que não dá para você entender o problema que dá isso, tá? Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo legal contra nós e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Ele não está lidando aqui com quem não sabe da lei. Sabe outras palavras que ele está falando, Adriano? Eu conheço da lei, não pronunciei a lei porque Deus não permitiu. Como alguém sabe e não fala? Porque um homem de Deus ou uma mulher de Deus só fala aquilo que Deus direciona. Continua. Não, venham eles mesmos e nos libertem. Não vai ser em secreto não, eles vão ter que vir aqui. Aleluia. Não foi publicamente aí? É publicamente que eles vão vir para todos saberem quem somos nós. Glória a Deus. Aleluia. Pode liberar uma boa? Pode liberar uma boa? Não te humilharam? Seja parente quem for, não te humilharam em secreto? E depois foi para público? Vai ter que em secreto reconhecer e em público falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ai, meu Deus! Aleluia! Vão ter que reconhecer, Adriano, no secreto e em público falar. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho dono, rapaz. Tem alguém que tem dono aqui? Eu tenho dono. Nós temos dono. Estão achando que vai brincar e vai ficar por isso? Está chegando a hora, e a hora está muito perto. Ah, mas eu recebi uma profecia ao contrário. Tu vai ficar na revelação ou na profecia? Continue, Milena. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Agora bateu o desespero. Eles achavam que você não tinha dono. Eles achavam, né? Só achavam. Porque quando as pessoas acham, mete o pau na gente. É ou não? Olha para quem está do teu lado. Cuidado, né? Meta o pau em quem você não sabe não, viu? Saia daqui metendo pau no pastor. Saia daqui metendo pau na Alice. Saia daqui metendo pau na Diaconia Silvana, né? Seu Rosenildo. No Alain. Saia daqui metendo pau. Olha pro seu irmão. Olha, mete, né? Só que olhar, vai. Vai, Milena. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois que saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Viu aí, gente? Eita história, né? Sabe por quem não tem dono? Depois sai honrado.
Terremoto acontece. Uma revelação destrói profecias do cão. E agora você fica com o quê? Tem gente que sai daqui, Bruno, e paga para alguém adivinhar o futuro. Aí chega aqui, Deus revela. De graça. Às vezes o que você paga é 10 minutos a mais. Que você não tem dinheiro para comprar um tempo. E aí, gente? Vocês preferem uma revelação ou uma profecia? Depois de ler o texto, uma revelação ou uma profecia? Revelação. Quem quer uma profecia, levanta a mão. Quem quer uma revelação? Então você já teve. Fique de pé.